Oi pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é malharia. Final de semana passado eu falei sobre tecidos planos e a proposta hoje é malharia. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre malharia, porque existem trocentos tipos de malhas, trocentos tipos de composições, então eu vou ser bem objetiva, tá? Vamos lá. Os assuntos que envolvem malha. Eu falei já no outro vídeo que todo tipo de tecido, todos, tem uma coisa em comum, aliás, duas coisas em comum. Todo e qualquer tipo de tecido é composto por dois tipos de fios. Um se chama urdume e o outro se chama trama. Para quem não assistiu o vídeo que está aí no meu canal falando sobre tecidos planos, dá uma olhada lá que você vai saber direitinho o que é urdume e o que é trama, ok? Então vamos lá. Olha só, dois tipos de fios e dois tipos de fabricação. Nós temos em malharia ramado e tubular. O que seria ramado? Ramado é quando o tecido é confeccionado na tecelagem aberto. Ele tem toda a sua largura aberta, compostos por ourelas nas laterais, em toda a extensão da fabricação do tecido, tá? O que seria tubular? Tubular é quando o tecido é feito fechado. Ele não tem ourela e ele não é aberto em nenhum dos lados. Então ele tem a sua largura toda tubular, assim, fechado. E como ele é feito esticado, duplo, ele tem então nas laterais o que a gente chama de quina. Por que quina? Porque quando ele é fabricado, ele forma nas laterais, aonde deveria ser auréola, a quina é um vinco que não sai jamais. Portanto, se você for cortar, se você for comprar malha tubular, você precisa saber disso. Aquela quina que tem na dobra do tecido nas laterais, que a gente chama de quina, aquilo não sai jamais. Pode lavar, pode engomar, pode passar, não sai. Então, para que serve o ramado? Para que serve o tubular? Depende do que você vai fabricar, tá bom? Se você for fabricar uma quantidade razoável, uma quantidade boa de camiseta ou de alguma coisa que você precise ter o melhor aproveitamento possível para ter o melhor rendimento em termos de custo, compre o ramado, o tecido ramado. Por quê? Porque você vai ter o trabalho de ter que achar o fio para infestar e cortar, mas em compensação você vai poder colocar qualquer parte do seu molde na quina, na dobra que você fez do tecido, tá bom? Isso é uma coisa que eu vou explicar melhor no vídeo, onde eu vou estar falando sobre corte e nomenclatura dos moldes mais para o final do mês. Anota aqui na sua agenda essas datas e você pode acompanhar minhas publicações. Se inscreve aí no canal, clica no sininho, que quando eu publicar esses conteúdos você vai saber, tá bom? Vamos voltar para cá então? Então vamos continuar. Olha só, todo tecido de malha que tem elastano, um pouquinho de elastano, ele precisa ser descansado antes de ser cortado. Por quê? Porque naturalmente a malha, mesmo não tendo elastano, ela sofre um encolhimento quando ela sai da bobina, que ela é toda enrolada na tecelagem. Então, esse encolhimento, ele vai prejudicar o seu corte. Se você cortar uma roupa no tamanho G, quando você for ver, ela vai virar P ou M, vai depender se ela estava lá na distribuidora enrolada na bobina ou não. Vai depender do tempo que você levou para cortar a partir do momento que você comprou. Então vai aqui uma dica e um conselho.
comprou malha, deixa descansar até 48 horas se ela não tiver elastano e até 72 horas se ela tiver elastano. As malhas que tem elastano, viscolaicra, cotton, suplex, tem várias malhas que tem fio de elastano. Comprou, desenrolou, chegou em casa, deixa lá, quietinha, descansando. Deixa 3 dias descansando para você não comprometer o seu corte. Não tem elastano, deixa descansar 48 horas para não comprometer o seu corte. Senão você vai ter uma surpresa muito grande, tá bom? Outra coisa importante, a malha, olha, tá vendo aqui? A malha é um tecido que jamais deve ser alisado quando você vai cortar. As pessoas fazem isso sem perceber. Elas pegam a malha, colocam em cima da mesa onde ela vai cortar e aí ela começa a passar a mão para a malha ficar lisinha e bonitinha. Aí ela vai lá, acerta a malha para ficar tudo bonitinho para ela pôr o molde e cortar. Não pode fazer isso, tá? A malha é um tecido enjoado, a malha é um tecido chato de ser manuseado. A malha não pode ser alisada porque você tira o fio do urdume do lugar. Aí a sua roupa, quando for confeccionada, quando for lavar e voltar, ela vai torcer no teu corpo. Você já viu aquelas camisetas que quando você lava, elas voltam e aí elas torcem no teu corpo, a costura da lateral vem parar aqui na frente? Então, é isso aí. A pessoa que cortou ou não tinha conhecimento ou ela não deu importância para isso, né? A malha não pode ser alisada. Você precisa achar, se a malha for ramada, você precisa achar o fio dela para infestar, para poder cortar. Se ela for tubular, ela já está na posição do fio. O que você precisa fazer depois que ela descansou? Você precisa só depositar ela suavemente em cima da região onde você vai cortar. Não pode alisar com a mão para tirar qualquer bolha de ar que tenha entrado dentro. Você tem que sacudir assim, ó, como se fosse um lençol, até ela assentar e ficar ali daquele jeitinho. Não pode alisar a malha com as mãos, senão você vai comprometer o corte do seu tecido, do seu vestuário, da sua roupa, tá bom? Então vamos ver se eu não esqueci de falar nada. Eu falei dos fios que todos os tecidos têm. Eu falei do tipo de malha que tem, que é a ramada, composta por orelhas, e da tubular, que é composta por quinas. Eu falei que a ramada tem um melhor aproveitamento e a de quina você só consegue aproveitar ela bem se você tiver muito conhecimento em trabalhar com malha. Por quê? Porque a gente, dependendo do que vai cortar, você joga nas quinas as mangas. Porque quando uma manga tem um vinco, as pessoas não reparam, parece que foi passada e que o ferro deixou assim. Agora, se você jogar a frente ou as costas na quina, vai ficar aquele vinco aqui no meio do peito e no meio das costas. Isso é feio, né? Outra coisa, descanso. Falei sobre o descanso também e sobre o alisamento que não se deve fazer. Se você tem alguma dúvida, deixe aí no meu canal uma pergunta e eu terei o maior prazer em responder para você, ok? Sábado que vem eu vou falar sobre os fios e sobre o infesto. Eu vou explicar como que se acha o fio no tecido que é plano ou malharia composto por orelha, ok? Então, no sábado que vem eu volto com outro vídeo explicando sobre isso e vou ensinar você também a infestar o tecido. Nós temos 2 tipos de infesto, tá? Infesto para armazenar o tecido e ficar passadinho, preservando a sua estampa e suas cores. E temos o infesto, que é aquele que a gente faz para cortar
algumas peças de alguns modelos em quantidades maiores. Eu vou estar falando no próximo vídeo, sábado que vem, dia 16, sobre esse assunto. Fica aqui um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e até final de semana que vem. Tchau!